Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e hoje eu venho falar um pouquinho para você, na verdade uma reflexão. O que você tem feito para proteger os seus 3 grandes patrimônios? Quais são eles? Propriedade, família e o seu negócio, a sua empresa. Não necessariamente precisa ser uma empresa propriamente dita. O seu negócio. De onde vem o seu ganha-pão? Né? Você profissional liberal, produtor rural ou empresário propriamente dito. O que você tem feito para proteger esses 3 grandes patrimônios? E por que eu trouxe essa reflexão? Com base numa verificação do comportamento padrão das famílias brasileiras. Da sociedade brasileira como um todo. Se eu perguntasse para você agora, se você sabe qual é o advogado ou advogada que faz o maior número de contratos no Brasil, você saberia me dizer? Nesse exato momento, por exemplo, que você está assistindo o vídeo, esse advogado ou advogada está fazendo um contrato. Para alguém. Sabe me dizer qual é o advogado que faz o maior número de contratos no Brasil? É o Google. O Dr. Google. É, o Dr. Google. As pessoas, a sociedade brasileira tem o péssimo hábito de ir no Google. Nada contra o Google. Acho uma das ferramentas mais preciosas que nós temos no mercado. Mas as pessoas vão lá, modelo de contrato de locação. Tá pronto, baixou, trocou os dados, assinou, tá pronto. As próprias pessoas se colocam numa forma, numa padronização jurídica. Como se as vidas, os patrimônios não tivessem peculiaridades. Isso se chama, eu gosto de chamar isso de zona de conforto jurídica. É a zona de conforto jurídica. A pessoa prefere não só economizar dinheiro, não só isso, porque hoje tem advogados excelentes que trabalham na forma online, com atendimentos virtuais, à distância, sem você precisar deslocar da sua casa. Mas é a zona de conforto, é mais cômodo, enfim. A sociedade brasileira, ela delega contratos de imóveis, seus imóveis, patrimônio seu, suado, conquistado a duras penas, ela delega esses contratos a terceiros que não são advogados ou advogadas. Pode ser que esse terceiro tenha um baita conhecimento, mas ele vai ser exceção. E não vai ser regra. O advogado e a advogada é um profissional que estudou, que tem um conhecimento técnico para entender a questão específica daquele caso. Mas não é só isso. Quando uma ou duas ou mais pessoas se juntam e decidem abrir um negócio, eles não consultam, em regra, um advogado. Abrem a sua empresa sem qualquer consulta jurídica prévia. Sequer tomam o zelo de saber qual é a melhor composição. A melhor composição societária, por exemplo. Pessoas se casam no Brasil sem uma consulta prévia a um advogado, para entender qual é o melhor regime de casamento para aquele caso específico. Esse é o padrão de comportamento da sociedade brasileira. E qual que é a consequência disso? Quase 100 milhões de processos judiciais. O judiciário deveria ser exceção, hoje ele é a regra para atender os conflitos. Porque as pessoas não cuidaram do preventivo. Porque as pessoas não cuidaram da estratégia das suas vidas, do planejamento das suas vidas. Muitos dos problemas que vivemos na sociedade poderiam ser evitados com planejamento, com estratégia. Quando alguém vai construir uma casa, a mais simples possível, ele não precisa de um planejamento?
Mesmo aquela pessoa, imagina aquele pedreiro que vai construir o seu barraquinho. Ele não tem nem dinheiro, nem condições de contratar um projeto de um engenheiro, mas ele tem habilidade para fazer aquilo. Ah, esse não precisa de planejamento. É claro que precisa e tem. A casa é construída primeiro na mente dele, no campo do pensamento dele. Ele constrói, ele planeja e depois ele executa. A vida é assim. Só que esse não é o padrão de comportamento da sociedade brasileira. Inúmeros problemas, né, acontecem. Por que eu estou falando isso? Porque as famílias brasileiras têm, a sociedade brasileira tem 3 grandes patrimônios, que são os seus bens, as suas propriedades, a sua família e o seu negócio. Aquilo que permite o sustento, aquilo que permite a vida mesmo, a vida física, a saúde, enfim. E olha só, esses 3 institutos importantes na vida de uma pessoa e ela simplesmente ignora. Ela não trata do zelo, do cuidado. Um planejamento patrimonial familiar, ele vai cuidar desses 3 bens. Ele vai proteger as suas propriedades. Ele vai criar uma proteção à sua propriedade familiar. Ele vai proteger a sua família. Ele vai permitir que os seus herdeiros tenham a herança sem qualquer incidência de alta tributação no inventário. Na verdade, não vai nem existir inventário. Ele vai permitir, o planejamento vai possibilitar aos seus herdeiros que as regras que você conduz o seu patrimônio hoje, que elas continuem com os herdeiros. Que eles não desfaçam do patrimônio, mas que eles colham só os frutos desses patrimônios. E ela vai proteger o seu negócio. E ela vai impedir que aquilo que é propriedade familiar, aquilo que é bem familiar, se perca com o tempo, seja por altas cargas tributárias, seja por um processo de inventário, seja pelo risco do seu negócio. Independentemente da função, da profissão que você tem, se você é um empresário propriamente dito, se você é um médico, se você é um profissional liberal, enfim, planejamento patrimonial familiar. Esse é o maior zelo que alguém pode ter com os seus maiores patrimônios.